Fala galera, como vocês podem perceber, não estou mais na nossa unidade, na nossa escola, mas é interessante que a gente converse sobre alguns outros elementos que vão compor, né, o nosso debate e o que vai cair na sua P1. Tá? Tudo isso aqui, eu estou só relembrando coisas que eu já mencionei em outras aulas, mas vamos dar sequência aqui. Bom, entendemos que a Guerra Fria, entendemos a diferença entre capitalismo e socialismo, né? E agora, só fazer algumas ponderações sobre a própria Guerra Fria. Durante esse período, a gente vai ter uma corrida armamentista, tá? Entre essas duas potências. Por quê? Porque, gente, quando a gente pensa em geopolítica, principalmente nesse cenário histórico que a gente está falando, século XX, pós-Segunda Guerra Mundial, falava mais alto quem tinha mais tecnologia de armamentos, beleza? Principalmente pensando em arma nuclear, enfim. Então, você tinha uma corrida muito grande para ver qual das duas potências ia ter melhores armas, beleza? Não só melhores, quanto em maior quantidade também. Show de bola? A gente chama isso de corrida armamentista e também vamos ter uma corrida aeroespacial. Por quê? Porque, cara, Guerra Fria são os dois lados querendo mostrar quem é superior, beleza? Ao outro. Socialismo querendo mostrar para o mundo que ele é melhor do que o capitalismo e atraindo outros países para a esfera de influência socialista, e capitalismo fazendo a mesma coisa. Dentro disso, começa-se uma busca pelo espaço. A União Soviética é o primeiro país a lançar o homem para o espaço, Yuri Gagarin. Perceba, eu falei espaço, eu não falei lua. Tá? O primeiro país a mandar um homem para o espaço foi a União Soviética. O primeiro país a mandar a primeira mulher para o espaço foi a União Soviética. O primeiro país a mandar o primeiro animal para o espaço foi a União Soviética. O primeiro país a mandar um satélite artificial para o espaço também foi a União Soviética. Dentro desse cenário, os Estados Unidos olham e falam: cara, nós precisamos mandar o homem para a Lua, mandar alguém da gente para lá. Por quê? Porque, cara, se ela já conseguiu fazer tudo isso, o que resta é a Lua, que é o que está mais distante, pelo menos naquele momento, de mais difícil acesso, né? Tanto que, quando os Estados Unidos chegam na Lua, eles cravam a bandeira dos Estados Unidos para demarcar União Soviética. Cheguei na Lua. Entendeu? Isso aqui é território meu. Entende, gente? Então, essa corrida aeroespacial que levou os Estados Unidos até a Lua também é a marca desse período de Guerra Fria. Tá, já entendemos isso, já entendemos que a Guerra Fria foi esse cenário bastante conturbado no mundo, show de bola. E aí? E aí que em 91, alguns colocam 89 com a queda do Muro de Berlim, né? Mas em 91, que é quando a União Soviética acaba, vamos ter junto o fim do bloco socialista e, concomitantemente, o fim da Guerra Fria, do mundo bipolar. Tranquilidade? E o que acontece, gente? A nova ordem mundial que vai se instaurar a partir daí é o que a gente chama de ordem unimultipolar, ou, para alguns, só multipolar. Por quê? Porque nesse momento nós não vamos ter só duas potências gigantes guerreando entre si. Nós vamos ter várias potências pensando no plano econômico, Japão, países europeus da Europa Ocidental ali reunidos na União Europeia, blocos econômicos, que são basicamente países se reunindo para aumentar as suas trocas comerciais entre si, beleza? E, claro, acumular mais capital. E aí o que acontece? Você vai ter o Japão, vai ter a União Europeia, você vai ter países que anteriormente não tinham a mesma capacidade de se integrarem na ordem internacional, como o Brasil, como o México, dando mais cartadas, como assim, falando o que queriam, tendo mais expressão no cenário internacional. O que acontece? Esses países que vão ser conhecidos nesse momento geopolítico, nessa ordem internacional, que, lembrando, é unimultipolar, eles vão ser chamados agora de emergentes. Eles vão receber cada vez mais indústrias vindas de empresas do norte global.
Por que essas empresas vão se instalar nesses países? Por conta de fatores locacionais. A mão de obra brasileira, por exemplo, é muito mais barata do que uma mão de obra estadunidense. Então, para a Nike, por exemplo, instalar uma fábrica no Brasil é muito mais vantajoso do que instalar em um estado estadunidense. Tranquilo? Então esses países vão começar a receber unidades produtivas, unidades fabris vindas do mundo desenvolvido, vão aumentar os seus PIBs e, concomitantemente, sua influência no cenário internacional. Então você vai ter o Brasil, por exemplo, no início do século XXI, virando para a Europa e falando: Europa, eu não acho interessante, eu não acho bacana que você encha os meus produtos de imposto e depois queira vender os seus produtos para mim por um preço muito baixinho, reclamando de taxação. Então, o Brasil, inclusive, ele puxa esse movimento no início do século XXI dos países do sul global, dos países emergentes, para diminuição de restrições impostas pelos países desenvolvidos aos países vindos da periferia. A lógica era a seguinte: irmão, por que eu tenho que te vender barato e você, quando quer vender para mim, tem que ser pelo preço que você quer? Calma aí, cara. Calma aí, não é assim que a banda toca, não. Entende? Então, a emergência dos países emergentes também é uma marca dessa ordem multipolar. Peraí, Almir. Multipolar? Você acabou de falar que é uma ordem unimultipolar. E esse uni é pelo campo militar. Quando a gente olha no campo militar, existe uma ordem unipolar. Por quê? Porque só existe um país no mundo que investe mais ou menos $1 bilhão por ano em armamentos. Esse país são os Estados Unidos da América, beleza? Então, quando a gente olha para o plano militar, não tem outro que tenha uma força militar tão forte quanto a dos Estados Unidos. Portanto, nesse campo, nós dizemos que não tem multipolaridade. O que tem é uma unipolaridade, pensando em armas, pensando em exército. Ninguém quer entrar em guerra com os Estados Unidos por motivos óbvios. Show de bola? Então, lembrando, essa ordem global que se estabelece nesse momento histórico em que nós vivemos agora, ela é unimultipolar. Uni pelo ponto de vista militar, multipolar pelo ponto de vista comercial, econômico, trocas comerciais. Estou falando de blocos econômicos, eu estou falando de países emergentes emergindo no cenário internacional como países com mais voz, com mais capacidade de colocar os seus interesses na mesa e negociar por eles. Quem são os principais nomes desses emergentes? São os BRICS, beleza? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Hoje em dia tem uma mudança nesse BRICS, né? Alguns países foram adicionados, outros perderam relevância, beleza? Mas nesse momento, o Brasil, China e Rússia, assim como Índia, têm uma importância cada vez maior no cenário internacional. Inclusive, já apontei para vocês algumas vezes, o Brasil está tomando a dianteira do mundo emergente, do mundo do sul global, né? E tocando alguns debates internacionais nesse momento em que nós conversamos. Tranquilidade? Outra marca desse mundo multipolar. Cara, você vai ter também a guerra ao terror, esse medo do terrorismo que começa com 11 de setembro nos Estados Unidos, né, e colocando no Oriente Médio a imagem de terroristas. E aí vão ter algumas invasões que vão se desenrolar durante todo esse período inicial do século XXI e que se arrastam até esse momento em que a gente conversa, tá? Mas o ponto central dessa ordem unimultipolar é essa divisão do mundo, né, do ponto de vista militar em um único país e do ponto de vista comercial entre vários, inclusive países emergentes e blocos econômicos. Suavidade? Para fechar, eu quero comentar sobre uma coisinha. Alguns estudiosos colocam que esse conflito que existe entre Estados Unidos e China, que conflito? Olha só, você precisa saber para ontem, tá? Isso é fundamental do momento histórico em que você vive, não só para a prova, para processos seletivos também, que os Estados Unidos vivem uma guerra comercial com a China. Basicamente, são os dois lados querendo mostrar, não necessariamente mostrar, mas querendo ser o melhor quando pensamos
principalmente no setor de tecnologia. Em todos, mas principalmente no setor de tecnologia. Pessoal, a China é a fábrica do mundo. Não se produz nada sem ter uma peçazinha que passa pela China. Nenhum país do planeta produz com a mesma qualidade, tecnologia e entrega na velocidade que a China entrega. Então a China é um gigante. É um gigante. E um dos poucos setores em que a China ainda não conseguiu passar os Estados Unidos é o de tecnologia, pensando na produção de semicondutores. Semicondutores estão dentro de todos os aparelhos eletrônicos atuais, incluindo esse aparelho aí, ó, por onde você está me enxergando. Seja o seu tablet, seja o seu computador, seja o seu celular. É fundamental, beleza? Vai estar dentro, inclusive, dos processadores dos nossos smartphones. Show de bola? Então, quem domina essa tecnologia, domina um setor que é fundamental e se mantém como principal, se estabelece e mantém como principal economia do mundo. Então, os Estados Unidos começa a impor uma série de sanções para impedir que a China domine esse setor. Então vai começar a impedir que países vendam partes fundamentais que vão ser utilizadas na produção de semicondutores. E a China teve que se virar e está se virando. Só que a China lá viu esse problema e reestruturou esse problema ao seu favor. É claro que ela teve baques, é claro que isso atrasou o crescimento econômico chinês. Porém, ela investiu tanta grana para que as suas próprias indústrias, suas próprias empresas se tornassem potências na produção de semicondutores, que ela já está conseguindo chegar a uma posição de desenvolvimento dessa tecnologia bastante superior do que nós tínhamos há 2 anos, por exemplo. Alguns estudiosos apontam que se a China se mantiver na velocidade de investimento e volume de investimento nesse setor que ela apresenta atualmente, em pouco tempo, ela se tornará autossuficiente, tendo o domínio dessa tecnologia e não precisando dos Estados Unidos para isso. Então, alguns estudiosos, olhando esse cenário, olham e falam: isso é uma Guerra Fria 2.0. Vamos lembrar, China é socialista, Estados Unidos é capitalista, disputando a ordem global, disputando quem é que vai liderar no plano econômico esse mundo que se propõe multipolar. Beleza? Ué, se é multipolar, por que só um país pode ter o domínio dessa tecnologia? Não. A China bate e fala: eu quero também. Então, olha só que interessante. Alguns olham para esse momento que a gente vive de guerra comercial entre Estados Unidos e China e pensam: é uma Guerra Fria 2.0. Outros olham e falam: isso aí é um reforço da multipolaridade dessa ordem global na qual nós vivemos, em que não só um país vai dominar essa tecnologia, mas outros. Um, inclusive, emergente, que já foi colonizado, que é socialista, a China. Isso dá uma questão de prova boa, hein? Fica a dica, tá bom? Pessoal, conseguimos falar sobre tudo, tá? Conseguimos relembrar sobre tudo. Espero que todas as dicas tenham sido sanadas. Se não foram, escrevam aí embaixo no vídeo que eu vou ver e responder. E também vou abrir uma atividade no plural só sobre dúvidas. Show de bola? Caso alguma dúvida exista, pode colocar ou no vídeo ou colocar nessa atividade no plural, que eu vou responder ainda hoje, assim que for possível, para ajudar nos seus estudos para amanhã. Tranquilo? Beijo no coração. Fui, vocês são brabos. Fui!